Quinta-feira de Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Estarei lá. Além disso, de algumas informações aqui sobre os bastidores e sobre outras situações do futebol fora do Corinthians, como, por exemplo, a atuação do Neymar e já os burburinhos sobre ele na seleção brasileira, a partida do Brasil, essa questão do pênalti do Bruno Henrique. Vamos falar de tudo um pouco aqui nesse vídeo de hoje. Dessa quinta-feira pré-clássico, porque depois tem o vídeo do pós-jogo do Salazar. Então, por hora, vamos passar a vinheta e bora. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Estranhando meu sumiço, calma, pouco a pouco eu vou voltar ao normal. É que a correria tá forte, as mudanças foram drásticas, mas vamos que vamos, vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar. Ontem eu estive na cobertura aqui de Santos e Mirassol. Aliás, a partida de hoje do Corinthians tem tudo a ver com a partida do Santos e Mirassol, porque o Mirassol arrancou um empate aqui na Vila Belmiro, pertinho aqui de casa. Isso significa que se o São Paulo não vencer o Corinthians, o Mirassol garante vaga antecipada à Copa Libertadores da América do ano que vem. Quer ver? Mirassol. Quem diria, hein? Quem diria que o Mirassol... Mas é isso. Se o Corinthians ganhar ou empatar com o São Paulo, Mirassol cravado na Libertadores do ano que vem, de maneira antecipada nesse Campeonato Brasileiro. Já o Santos se complicou, né? Um empate de novo muito ruim, se complicou com o Mirassol, se complicou com o Fortaleza, se complicou com o Vitória, só venceu o Palmeiras, serviu só para tirar o Palmeiras lá de cima da liderança do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Palmeiras desperdiçou uma enorme oportunidade, né? O Palmeiras pegou Vitória no Allianz Parque, enquanto o Flamengo fazia clássico com o Fluminense na rodada. Era a chance do Palmeiras, né, voltar a tomar aquela liderança. O que aconteceu? O Palmeiras conseguiu empatar com o Vitória, jogando muito mal, mas muito mal mesmo. O Abel Ferreira ficou lá reclamando da arbitragem, mas não tem justificativa. Você pega o Vitória e joga mal daquele jeito dentro de casa. Isso valoriza a vitória que o Corinthians conseguiu no Barradão, né, porque o Vitória complicou o Santos aqui, complicou o Palmeiras lá, e o Corinthians foi lá no Barradão, todo desfalcado, e conseguiu uma vitória importante. E o Santos se complica na tabela por causa disso, né? Pode inclusive voltar à zona do rebaixamento ainda nessa rodada. O Santos pega a Internacional fora de casa na próxima rodada, o Inter que também está nessa berlinda, então a situação do Peixe é muito difícil. Meu palpite é que o Santos vai cair, tá? Eu acredito que o Santos vai cair, pelo que eu vejo dos jogos do Santos e pela tabela do Santos. O Santos, tirando o Sport, ele pega o Inter fora, depois ele vai pegar a Juventude, que é um time encardido do Carpini, que também lutando para não cair, e no fim o Cruzeiro. Eu acho complicado para o Santos, mas vamos ver no que vai dar. Uma rodada que também teve a polêmica do pênalti no Bruno Henrique. Para você foi pênalti? Para mim não. A minha tese é a mesma do Paulo César de Oliveira, né? O ex-árbitro que comenta na Globo. Nem sempre eu concordo com ele, nem me baseio muito pelas opiniões da arbitragem. Normalmente, a opinião da Ruel na ESPN é a que eu mais me identifico. Dessa vez eu nem vi qual é a opinião dela sobre esse lance do Bruno Henrique. Mas, gente, não é pênalti mesmo. Não adianta ficar essa choradeira. Se você olhar só ali focado, né, naquela imagem do chute, você vai falar, pô, chutou, pegou pênalti, mas não é, você tem que interpretar a jogada mesmo, analisar o lance. A bola sobra pro Thiago Silva, o Thiago Silva arma para chutar. Quando ele vai chutar, o Bruno Henrique vem e se joga na frente dele. O Bruno Henrique não vai na bola, ele não tenta ir na bola. Ele não tenta fazer nada, mas ele tentou proteger. Não, ele tentou jogar quando ele viu porque o Thiago Silva já está com o movimento armado. Ele está já com o movimento, no meio do movimento ele vai chutar a bola. Quando ele vai chutar a bola, o Bruno Henrique esquece a bola, não tem o domínio dela e joga o corpo para ser acertado pelo chute do Thiago Silva. Para mim, absolutamente nada. O Bruno Henrique que procurou o contato, não foi o Thiago Silva que foi no Bruno Henrique. O movimento dele já está em curso do chute na bola, e quando o movimento dele está em curso, o Bruno Henrique não está ali, não está nem sequer disputando a bola. É diferente quando os dois estão na corrida, o atacante está na corrida, o domínio da bola. E quando o zagueiro vai tirar, o atacante tira a bola, dá um toquinho e sofre o choque. Aí é falta, pênalti, seja lá o que for.
porque ele está de domínio da bola, ele está disputando o lance em domínio da bola, ele toca na bola e depois sofre impacto. Não é o caso. O Bruno Henrique não está com a bola, não tenta ir na bola, não tem o domínio dela, não toca na bola, absolutamente nada. Ele só se joga na frente do Thiago Silva quando percebe que o Thiago Silva já está na metade do movimento dele de chute. Para mim, o Bruno Henrique de fato procurou aquele contato, não marcaria aquele pênalti. Você marcaria? Eu não marcaria aquele pênalti. Assim como o pênalti anulado do Santos foi muito bem anulado ontem também. Portanto, e a arbitragem? Aí tem uma coisa, a gente pega tanto no pé da arbitragem. Você viu o amarelo que o Andreas Pereira tomou no jogo contra o Vitória? Lamentável. Ele abre o braço, o jogador do Vitória cai com a mão no rosto, o juiz dá a falta e dá amarelo para o Andreas Pereira. Aí quando você vai ver o lance, o replay do lance, o braço do Andreas Pereira nem encosta. Chega perto e nem encosta no jogador do Vitória, que caiu, gesticulou, conseguiu o que ele queria, uma falta e um amarelo para o adversário. Não é um lance de VAR. O Andreas Pereira toma um prejuízo, tomou um amarelo e tudo mais. A única questão que eu falo aqui é que a questão da arbitragem hoje ela é uma discussão muito forte, né? Está muito latente e muita gente perdeu a paciência com a arbitragem. Só que os jogadores, quando eles vão para uma entrevista e desabafam, não dá, não aguento mais, é uma vergonha, algo tem que ser feito, tem que profissionalizar e tal. Quando eles fazem aquele escarcéu todo por causa de um lance que eles julgam um erro da arbitragem, um cara desse pode reclamar? Um jogador, eu nem sei quem é um jogador do Vitória, você acha que ele pode reclamar? Se acontecer amanhã um lance em cima dele ou de alguém do time dele e ele aparecer reclamando da arbitragem, você tem que falar, ué, mas você não se achou esperto? Você não se achou esperto? Você não acha legal enganar a arbitragem? Então, parabéns. Hoje, então, o outro time foi quem conseguiu enganar a arbitragem, meu amigo. Um abraço, não reclame, tchau, vai pro vestiário. Entendeu? Esse cara é um que, pra mim, perde total condição de reclamar da arbitragem daqui pra frente. Porque a arbitragem tá um caos. Tá difícil, cara. E aí os caras ainda fazem isso. Então, assim, você não ajuda em nada, você só colabora para piorar. Aí vai o técnico depois, vai na coletiva e reclama e tal. A questão é, tá todo mundo se sentindo mega ofendido com os erros da arbitragem. Aí você vai lá e provoca um erro e finge, engana o árbitro para ele errar a seu favor. Não tá bom, meu amigo. Então você é um cara que não pode reclamar. E se o Vitória for rebaixado por causa de um erro de arbitragem, então, vai lá, reclamar do quê? Vocês não acham legal enganar o árbitro? É isso. Antigamente essa malandragem fazia parte, né? Era legal, todo mundo achava engraçado, era todo mundo. Hoje em dia com o VAR e com esse escarcéu aí, esse estardalhaço todo de reclamação, meu amigo, sinto muito. Agora, Corinthians e São Paulo. O Corinthians está 3 pontos atrás do São Paulo. Partida importante, é clássico, é na Neoquímica Arena, envolve rivalidade, envolve jejum, envolve um monte de coisa, né? O Corinthians está a 3 pontos atrás do São Paulo. O Corinthians, se quiser sonhar com o G7, precisa vencer essa partida. O Corinthians, que vem de resultados muito ruins e atuações piores ainda, para esse jogo, o Dorival Júnior não vai ter o Rodrigo Garro, porque tomou um amarelo aos 51 minutos da última partida contra o Ceará, é um absurdo, estava pendurado. Também não vai ter o Ranieri, que está machucado. Em compensação, alguns jogadores são dúvida, né, por causa de uma lesão aqui, outra lesão aqui, e o Memphis Depay, né? Quando aconteceu isso com o Santos, clássico, 3 dias depois do jogo dele lá pela seleção da Holanda, jogou um pouco mais de 60 minutos, viajou no outro dia, chegou o clássico no dia seguinte, ele não jogou porque na partida anterior que ele fez isso ele se machucou. Será que ele vai para o jogo hoje? Na minha opinião, tem que ir para o jogo, são 3 dias de intervalo de descanso, o jogo é importante, é reta final de temporada. Agora, você acha que ele vai para o jogo? Não sei, sinceramente não sei. Não dá, eu não sinto esse comprometimento do Memphis Depay, talvez ele vá só para evitar as críticas, porque por ele mesmo a minha impressão é que ele não iria, assim como ele fez num outro jogo. Corinthians tem dúvida no gol, tem dúvida no meio de campo, mas tem um provável Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Maicon, que é dúvida, José Martínez, André Carrilho e Breno Bidon, no lugar do Garro, mais avançado. Memphis Depay, talvez, e Yuri Alberto. A questão para mim é, o Guinegão aparentemente só joga se Memphis ou Yuri não jogarem, o que eu discordo frontalmente. O Guinegão para mim tem que ser titular, e agora eu tenho até receio se ele vai conseguir manter aquela pegada que ele vinha jogando, porque você derruba a confiança do cara. O cara estava engrenado, perdeu a posição por nome, só por nome, não foi por jogo, não foi pela atuação, não foi por desempenho, e quem perdeu nessa história toda foi o Corinthians,
que tinha um cara decidindo os jogos ali com gols, assistências, jogando bem, que perdeu a vaga porque chegou o Memphis, chegou o Yuri, os caras não estão jogando nada, atuações bizonhas, e o Guinegão entrando sempre no finalzinho do jogo. E já estava sendo um dos primeiros a ser retirado. Eu discordo frontalmente, para mim tinha que jogar. São Paulo de Rafael no gol, Tolói ou Ferrarese, Alan Franco e Sabino, 3-5-2. Michael, Cedric, Pablo Maia ou Bobadilha, Luiz Gustavo, Alisson e Ferreirinha na frente, Luciano e Tapia ou Rigoni. Cara, o São Paulo tem 11 desfalques. Oscar, Lucas, Arboleda, Enzo Dias, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Rian Francisco e André Silva. É um São Paulo fraco, fragilizado, desfalcado e fora de casa. Sinceramente, o Corinthians tem quase que uma obrigação de vencer essa partida. Eu não gosto de falar de obrigação em clássico, mas é um jogo para o Corinthians, na sua casa, devendo depois das últimas rodadas, apenas sem o Garro praticamente, né? Vamos ver como é que vai ser a escalação. E um São Paulo desse jeito, o Corinthians tem que dar uma resposta para o torcedor, tem que reagir, tem que brigar no Brasileirão, tem que vencer esse clássico contra um São Paulo tão desfalcado, com uma situação tão complicada. Para mim, não tem conversa. Tem que vencer o São Paulo nessa quinta. Aliás, estarei na Neoquímica Arena, acompanharei o jogo lá para o Mesa Redonda, para o Gazeta Esportiva, e depois gravarei o pós-jogo do Salazar, provavelmente direto de lá da Neoquímica Arena mesmo, ou então da redação da Gazeta Esportiva. Não deixem de voltar, terá vídeo hoje ainda por causa desse pós-jogo, e é isso. Vamos ver o que aguardar deste Corinthians. Falando ainda um pouquinho de Corinthians, vamos lá. Vocês viram a briga aí, as notas oficiais do Conselho Deliberativo e do CORE? Pois bem, exatamente a matéria que nós demos aqui na semana passada, se eu não me engano, né? Eu e o André fizemos uma matéria no Gazeta Esportiva e eu acho que eu gravei vídeo sobre isso aqui, sobre essa discussão do Conselho com o CORE. Eles apenas confirmaram a informação que eu vinha trazendo para vocês das divergências deles. Outra coisa, o Herói Vicente, ex-diretor do Duílio Monteiro Alves e atual diretor do Osmar Stabile, apresentou uma proposta de emenda estatutária que faz frente até a Stafiel, né? É uma proposta que prevê um plano de torcedores que possam ajudar o clube com dinheiro para ter direito a voto e tudo mais. Está todo detalhado na matéria da Gazeta Esportiva. O que vocês acharam da proposta do Herói Vicente? O que é importante nesse sentido? As propostas precisam ser apresentadas agora. Inclusive, eu estou pensando em eu apresentar uma proposta. A minha emenda seria a mudança nas regras das candidaturas. Para mim, tem que acabar com essa história do cidadão precisar de 5 anos para poder votar, para ser candidato ao conselho. Aí ele é candidato ao conselho, ele tem que ter 2 mandatos de conselho para então ser candidato na eleição seguinte. Cara, um absurdo. Para mim isso precisa mudar, senão teremos, com mudanças de nomes, mas novos personagens tipo André Negão e Augusto Melo nas próximas eleições do Corinthians. Dia 24, em tese, está mantida a reunião no conselho. Temos situações importantes sobre isso. Aliás, deixa eu só dar uma olhadinha aqui num negócio. Peguei aqui as anotações que eu estava procurando, mas antes eu tenho uma dica para vocês. Não preciso nem falar, né? Vocês já estão vendo. Se liga aí. Quando eu falo para vocês que eu uso a Insider e por isso eu indico, é isso daqui. Acabei de chegar da pauta, acabei de chegar do carro, tirei o cinto. Nada de roupa amassada, nenhum problema com roupa amassada. Hoje a minha pauta, inclusive, é aqui no CT da Barra Funda, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. CT do São Paulo, CT da Barra Funda. Hoje é dia de majestoso, né? Dia de Corinthians e São Paulo. Eu tô aqui, vim gravar durante essa semana aqui no CT do São Paulo. E por que eu tô falando isso pra vocês? Para vocês perceberem que eu falo na prática. Tô aqui com uma Insider, dá uma olhada. Nenhum problema, nenhum amassado, posso entrar lá, posso gravar, posso entrevistar os jogadores, eu tô bem, eu não tô tudo amassado, eu não tô avacalhado, enfim, essa é a vantagem de ter uma Insider. E para você ter uma Insider, nada melhor do que você aproveitar a semana Tech Week. Cara, é a maior Black Friday da história da Insider, é uma coisa absurda, até 50% off, se você aproveitar também o meu desconto aqui, o desconto da Salazar TV, aqui no QR Code ou então no link da descrição. Aliás, o link aqui na descrição tem o link para você aproveitar o cupom da Salazar TV, conseguir até 50% off e também link para você aproveitar as Flash Promos. São promoções relâmpagos
você consegue ainda mais descontos. Então entra lá no WhatsApp, participe dessas promoções relâmpagos, use o cupom da Salazar TV e consiga até 50% off na semana Tech Week, a semana dos maiores descontos da história de todas as Black Fridays da Insider. Imperdível. E como eu disse, ó, nada de roupa amassada, nada de suor, você sempre bem para todos os ambientes. Valeu? Indico porque sei que vale a pena. Uso e comprovo. Insider, você não vai se arrepender. Estava consultando aqui as minhas anotações, a questão é a seguinte, a reforma do estatuto, ela está marcada para o dia 24 e tem a assembleia para o dia 20, mas ela pode ficar para o ano que vem. Tá aí uma novidade para vocês. Teve uma reunião no dia 13, nem todo mundo compareceu, mas muitas lideranças de chapinhas e tudo mais. E o que eles querem? Eles querem, tudo bem, vamos votar no dia 24, mas não vamos votar tudo no dia 24. Vamos votar a questão do fiel torcedor, ter voto, a questão das chapinhas. Agora, as questões estruturais, administrativas, teto de gastos, aquelas questões importantes sobre conselheiro com funcionário lá, funcionário de um clube sem direito a voto, conselheiro que tem parente, e outras questões que remetem à parte administrativa e funcional da estrutura do Corinthians, eles querem discutir isso de outra maneira, de uma maneira mais ampla e deixar isso para o ano que vem. Romeu Thomas Jr. não quer. O Romeu Thomas Jr. ele quer votar tudo. Ele teme que as coisas mudem o curso, que acordos sejam feitos, que as pessoas protejam seus interesses, os seus privilégios, mas ele precisa também do apoio das pessoas, ele precisa que seja votado. Sem apoio, sem ninguém, não vai dar para ele brigar contra o conselho inteiro. A questão é, vamos ver o que vai ser, mas existe uma possibilidade grande, tá? De alguns tópicos serem votados no dia 24 e outros tópicos talvez até mais importantes ficarem para o ano que vem. Contra a vontade de Romeu Thomas Jr., mas é o que pode acontecer. Ele pode acabar tendo que aceitar isso, contrariado, por entender que também não adianta perder todo o apoio nesse sentido, senão a reforma simplesmente não sai, tá certo? Então, uma informação importante para vocês, que situações importantes que envolvem estrutura, governança e privilégios de conselheiros, principalmente os vitalícios, podem ficar para o ano que vem, tá bom? Então é isso, tem a briga do conselho com o Core, tem essa situação de discussões que podem ficar para o ano que vem, tem a proposta do Herói Vicente que nós publicamos e tem também essa questão do Armando Mendonça. Saiu um relatório de averiguação da questão das camisas, está muito claro que havia um desvio, está muito claro que tinha gente pegando camisa para vender e fazer dinheiro, chegaram a um absurdo de faltar camisa para o Corinthians, o número de produtos desviados é muito grande. O Cássio Conserino solicitou que fosse aberto o inquérito policial, ele foi aberto e está com César Saad, delegado que está à frente desse caso agora, já ouviu bastante gente, inclusive o Armando, o Munhoz, o Osmar e tudo mais. O que eu posso falar para vocês sobre isso o Armando já se defendeu, o que o Armando propôs ali na defesa dele eu já esperava, porque quando eu soube que esse relatório estava sendo feito, o próprio Armando já tinha me procurado, falado comigo e me dito que tinha tudo isso que ele apresentou, ele já tinha me dito que tinha tudo isso, é que eu estava esperando o relatório realmente terminar, que ele tinha tudo isso documentado. Ele fez apontamentos ali na defesa dele, apresentando documentos que de fato podem causar uma descredibilização muito grande deste relatório. Agora, muito provavelmente, a diretoria, por meio do Munhoz, talvez, vai ter que apresentar os contrapontos, porque, de fato, o Armando tem e-mails, documentos ali para sustentar as defesas dele. Vai virar uma discussão, vamos ver quem está certo, mas a questão é a seguinte, que tinha algum problema? Tinha. Que tinha gente agindo por ação ou por omissão, fato. E que tinha gente comercializando isso, também é um fato. A questão é entender qual é a responsabilidade do Armando especificamente nisso. Esse é um ponto. E no clube, eu acho que o Armando e outras pessoas podem se complicar feio. Ou não. Agora, na polícia, pelo que eu tenho de informação, as pessoas serão ouvidas e me parece que a intenção da polícia é pegar quem que estava
recebendo material ou comprando material para revender, utilizando seus relacionamentos para fazer dinheiro em cima de materiais que o Corinthians recebia da Nike ou até que pegava da Nike além do que poderia. Essas pessoas devem se complicar na polícia, na esfera criminal. Lá, na Polícia Civil, esse inquérito deve ter como alvo estas pessoas, e não propriamente o Armando Mendonça, por exemplo, que foi lá, se defendeu, e eu acho muito improvável que ele tenha qualquer problema, no máximo uma omissão, mas acho que muito improvável que ele tenha qualquer problema nesse sentido na polícia. A questão é entender no clube, porque no clube, sabemos, é uma questão política quase sempre, então, dependendo do parecer que a Comissão de Ética apresente no Conselho Deliberativo, na hora da votação, é política. Ninguém julga quem está certo, quem está errado, os documentos. Infelizmente, é assim que funciona, é a política que vai decidir o que vai acontecer com o Armando Mendonça, como tantos outros casos que estão lá na Comissão de Ética. Inclusive, eu soube que a Comissão de Justiça essa semana se programou para convidar André Sanches e mais alguns personagens para serem ouvidos, para dar andamento nas questões que estão lá com ele sobre cartão corporativo e tudo mais. De fato, a Comissão de Justiça, que começou acelerando, diminuiu demais esse ritmo, né? Diminuiu demais esse ritmo. Eu soube, inclusive, que Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Ética, fez um pedido para a Comissão de Justiça para que essas pessoas fossem convocadas para dar andamento na coisa. Porque o Corinthians, presidente da Comissão de Justiça, parece que não está muito afim de acelerar nesse momento, infelizmente, mas é isso que está acontecendo. Sobre Safiel, já falei aqui várias vezes, a Safiel tem um problema grave, que é de proposta, muita gente discorda e aponta até ilegalidades no projeto. Esse projeto vai ter que ser remodelado, não tem jeito, do jeito que ele está ali não vai passar. E uma questão do envolvimento das pessoas com esse apoio maciço da turma do Augusto Melo, tanto de conselheiros, sócios, como também de perfis nas redes sociais. E repara que tem um apoio muito forte de perfis nas redes sociais que falam praticamente todos os dias disso de maneira veemente e tudo mais. Já há dentro do Corinthians uma desconfiança muito grande se essas pessoas não estão sendo financiadas, se elas não estão sendo pagas para fazer essa promoção e defender tanto a Safiel. A Safiel está investindo bastante, ela está procurando todo mundo, ela está indo em todos os podcasts, entrevistas e tudo mais. E dentro do Corinthians há essa desconfiança do fato de será que eles não estão financiando para ter este apoio? Porque foi mais ou menos o modus operandi do Augusto Melo e, coincidentemente, ou não, coincidência ou não, são as mesmas pessoas, né? A mesma turma que defende nas redes sociais da Safiel, ela também fez a mesma coisa com o Augusto Melo. Isso, no meu entendimento, aí é uma opinião, um baita erro da Safiel. Você está vinculando imagem com pessoas e com perfis nas redes sociais que só acabam com a sua imagem, com a confiança do clube, do torcedor, do conselheiro, descredibiliza, né? Quando você vê quem são as pessoas que estão apoiando nesse mundo das redes sociais e de que maneira elas estão agindo, em feito manada ali, isso aí traz um problema muito grande para a Safiel. Se a Safiel viesse com um projeto sólido, sem se envolver com essas pessoas, a apresentar seu torcedor, levasse para o clube para ser discutido, muito provavelmente a chance de sucesso seria maior. É o que me parece. Eu entendo que eles tiveram que fazer pressão, mas entendo também que escolheram uma estratégia e foram pelo caminho errado. Dificilmente a Safiel vai ser votada no Conselho Deliberativo por causa de tantas e tantas situações envolvendo esse projeto. Me parece muita empolgação, mas pouca situação prática sobre isso. O que falta para o Corinthians, no meu entendimento, é uma alternativa. O Corinthians hoje não tem alternativa. A defesa de quem quer a Safiel qual é a alternativa então? Manter o clube associativo e tudo mais? Não, tem que ter uma... Então vamos para a Safiel. Aí eu tenho uma opinião, aí não é a questão da Safiel ou não. A gente tem que tomar cuidado. Eu não gosto dessa ideia, seja Safiel ou qualquer coisa, seja no Corinthians, seja na política ou na vida. Essa história de, é melhor isso do que nada, precisa trocar. Então, foi assim que o Augusto Melo entrou. Não dá mais. Eu concordo que não dava mais, eu concordo que André Negão não tinha a menor condição. Mas assim, não dá mais, então põe o Augusto Melo aí, depois a gente vê o que faz. Sabe, essa coisa de trocar só por trocar,
trocar só porque você não quer o outro, e aí você acaba trocando por qualquer coisa, troca pela única alternativa, é isso que tem, então bora. O Augusto colocaram o pior presidente da história no Corinthians, no cargo. O cara durou 1 ano e meio, e olha o que ele fez em 1 ano e meio, por causa dessa tara por vamos aí, vamos apoiar e tirar o outro. Tinha que ter tirado o outro, mas tinha que ter procurado um candidato melhor. O clube tinha que ter feito um candidato melhor. A torcida precisa se rebelar quando acontecer uma situação dessa. Pera aí, porra, eu tenho que escolher entre André Negão e Augusto Melo? Não é possível, cara. Pressão para ter um outro candidato. Pô, não, é inacreditável, sabe? Por isso que eu falo tanto que isso precisa mudar no estatuto. E essa FIEL me parece isso. O fato dela estar aproveitando a onda de o que você tem para apresentar, ou manter um associativo assim, ou põe a gente, muita gente vai falar, então põe eles. Eu não gosto dessa ideia de pôr eles só porque o outro tá ruim. Tem que pôr se for realmente melhor. Será que é melhor? Eu mesmo tenho dúvida, pode ser que seja, mas eu não tenho essa certeza toda. E quando eu vejo as pessoas defendendo ferozmente assim, eu acho estranho, esquisito, suspeito, mas principalmente acho uma certa ingenuidade. Essa coisa de sair defendendo algo incerto, cheio de coisinhas ainda para serem alteradas, arrumadas, que você não sabe nem direito como vai funcionar e se vai funcionar na prática, eu não gosto dessa ideia. Para nada, para nada. Tá tendo uma reformulação uma vez no meu trabalho lá, que envolveria toda uma mudança estrutural, e o pessoal, pô, você tem que ficar otimista. Eu falo, vamos esperar para ver. Eu sou um cara mais cético nesse sentido. E aí quando eu vejo aí perfil fake, essa turma toda aí apoiando, aí eu fico com 2 pés atrás. Pode ser que seja bom, mas vamos aguardar, né? Melhor assim. Senhores, é isso. Seleção brasileira deu um vexame. O Paquetá tá de brincadeira. Aquele pênalti, o Estevam tá voando. Cara, incrível, né, meu? E é isso. Por hoje é só. Vídeo para vocês. Hoje tem pós-jogo do Salazar e vamos, que vai ter muito vídeo para vocês aqui na Salazar TV com muita informação. Valeu? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Inscreva-se no canal. Ah, e eu já ia esquecer. Não, depois eu conto essa para vocês. Valeu? Se cuidem. Vambora. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião. Se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.